Por que nós adoecemos? Esse é o tema do dia, tá? Por que adoecemos? Porque o paciente chega no seu consultório, geralmente ele chega doente. Dificilmente você vai encontrar um paciente chegando lá e falar assim, eu vim aqui para fazer prevenção. Isso não existe no conceito brasileiro. Nem na parte do paciente, nem na parte médica. Isso não existe. No médico também, nós médicos somos especializados em trabalhar com doença. Nós entendemos muito pouco de saúde e muito de doença. E geralmente os nossos doentes, uma vez doentes, sempre doente. Tanto é que você até proibir de usar pelo CRM falar que cura. Você não pode falar que cura, porque realmente não cura. Você usa remédio, remédio não cura, remédio remedia. Então por isso que você é o médico que remedia. Quem trabalha com remédio, remedia. Não pode fazer outra coisa. Tá bom? Bom, deixa de conversa. Tudo começa pela célula. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de células no corpo. Dessas 100 trilhões, 10 trilhões são humanas e 90 trilhões são bactérias. O nosso genoma completo é 10% humano e 90% bactéria, que é a nossa microbiota intestinal. Nós temos 10 vezes mais células no nosso trato digestório, antigamente chamado de trato digestivo, do que no nosso corpo. Então são 100 trilhões, mas são só 10 trilhões de células humanas. 90 trilhões são células da microbiota intestinal, que a Organização Mundial de Saúde, há uns 3 anos atrás, considerou órgão. O ser humano tem mais um órgão, virtual, mas tem, que se chama microbiota intestinal. Então nós temos a célula. A célula, você pode ver ela de 3 formas. Do mesmo modo que você vê um computador. Eu tenho esse computador funcionando aqui, ó. Ele tem uma estrutura, chama-se hardware. Se ele não tiver a parte estrutural, ele não funciona. Mas ele também tem um software. No caso, no momento, ele está trabalhando no software PowerPoint. Eu pus na ponta de apresentação. Ele tem inúmeros softwares, inúmeros programas que eu posso usar. Estou usando no momento o PowerPoint. E se eu tirar da eletricidade e desligar e tirar a bateria, você há de convir que ele não funciona. A célula é a mesma coisa, ela tem um hardware, ela tem um software, que é uma programação extremamente complexa, e ela precisa de energia, ela precisa de eletricidade para ela funcionar. Se você tirar a eletricidade dela, ou se você baixar a voltagem, essa célula não funciona. Se eu sou capaz de consertar uma célula, eu sou capaz de consertar o corpo todo. Porque todas fazem o mesmo mecanismo. Se eu sou capaz de mexer numa, eu sou capaz de mexer em todas. Então, no momento que eu aprendo a mexer numa, eu aprendi a mexer no corpo inteiro. Por isso que não faz muita diferença o nome da doença. Se eu vou na base, que é a célula, e aprendo a trabalhar com a célula, eu vou repetir isso 10 trilhões de vezes, o mesmo mecanismo. Tá? Então, é o hardware, o software e o sistema elétrico. Igual um computador, nós fazendo uma analogia aqui. Se eu tirar a eletricidade, o power do computador, o meu computador não vale nada, ele morre. Quando acaba a energia da célula, ela morre. E quando ela morre, não tem voltagem. E os fungos que estão lá vão tomar conta. Todos nós temos fungo esperando a gente morrer. Quando você coloca o corpo lá no cemitério, que você morreu, que não tem mais eletricidade, os fungos agora despertam para te comer. Por enquanto eles estão aqui quietinhos, esperando acabar a voltagem. Claro que mesmo você vivo, se a sua voltagem diminui muito, os fungos acordam. Você começa a ter candidíase sistêmica, etc, etc, etc. Muito bem. Deixa eu mostrar para você hoje quais são as principais causas de morte nos Estados Unidos. A doença cardíaca mata hoje 710 mil pessoas por ano. O câncer está matando 553 mil. A partir do ano 2005 para cá, ou seja, há 9 anos, se você considerar pessoas
Até 85 anos, o câncer mata mais do que a doença cardíaca. Se você considerar tudo, a doença cardíaca mata mais do que o câncer. Se você estudar só até 85 anos nos Estados Unidos, inverteu. O câncer passou a matar mais. E tudo indica que isso aqui vai inverter para qualquer idade. O câncer está cada vez mais aumentando. Então, vai chegar um momento que isso aqui no mundo inteiro vai virar. Vai ser primeiro câncer e depois doença cardíaca. Terceiro somos nós, médicos. 225.400 pessoas morrem por causa de cuidados médicos. Tanto é que em 1930 houve uma guerra de médicos em Nova York. Os coveiros tiraram férias. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque parou cirurgia, parou tudo. Então, se você fizer uma greve de médico, a mortalidade a curto prazo vai diminuir. Não sei a longo, mas a curto vai diminuir. Tá? Acidente vascular cerebral mata 167 mil. Doença pulmonar mata 122 mil. E acidentes, aqui são as 6 principais causas, matam 67.900 por ano. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2002, ou seja, esses dados que eu acabei de apresentar para vocês é de 2001. Tem que fazer uma atualização nele. Por isso que, a partir de 2005, essa figura aqui está mudando com relação a pacientes até 85 anos de idade. Deixa eu focar com você nesse aspecto aqui primeiro. São os cuidados médicos. 225.400 pessoas morrem nos Estados Unidos por causa de cuidados médicos. Aqui está o número, está vendo? Agora vamos ver quanto. Erros na medicação, 7.400 mortes. Cirurgia desnecessária, 12 mil mortes. Erros que poderiam ser prevenidos no hospital, 20 mil. Infecções hospitalares, 80 mil. Quando você estiver andando numa rua, tiver um hospital, atravessa para o outro lado da calçada. Essa é a minha recomendação, tá? Eu não estou brincando. Aqui, 80 mil mortes por infecção. Reações adversas, 106 mil. Vocês aprenderam com o Dr. Mário que reação colateral é uma coisa e reação adversa é outra. Qual a diferença entre reação colateral, efeito colateral e efeito adverso? Efeito colateral é quando você sabe o que esperar. Você vai dar um remédio para uma doença, mas vai acontecer isso aqui. Você já sabe. Efeito adverso é aquele inesperado. Você não sabe. Quando você descobre, já é tarde demais. Eu uso de alendronato para osteoporose. Só depois de 5 anos que começam a vir as consequências. Então, o remédio teve que ter 5 anos no mercado para começar a ter os efeitos adversos não esperados. Adverso significa não esperado. Colateral significa esperado. Muito bem. Com relação, para você ter uma ideia, como é que se avalia eficácia e segurança de remédios no mundo, você tem uma coisa chamada LD50, dose que mataria 50% dos animais. O que isso ajuda a gente? Nada, estou querendo saber a dose que vai matar 50% dos meus pacientes. É um cálculo muito esquisito. Eficácia, dose eficaz, é D50. Dose que seria eficaz em 50% dos animais. E quando eu divido a dose que mataria pela dose que curaria 50%, eu tenho uma coisa chamada índice terapêutico. Quanto maior o índice terapêutico, entre parênteses, melhor o remédio. Melhor, entre aspas, mas o melhor o remédio. Então agora você sabe de onde que sai o índice terapêutico. Você divide a dose letal pela dose de eficácia, dose letal 50, pela dose de eficácia 50, e esse índice recebe o nome de índice terapêutico, que não nos ajuda em nada no consultório, zero. Bom, eu queria que vocês olhassem isso aqui, por favor. Cada bola movimenta numa linha reta. É só você observar agora, que você vai ver que cada bola acompanha uma bola qualquer delas. A mesma bola, acompanha a mesma bola.
Acompanha a mesma bola. Você vai ver que ela está numa linha reta sempre. Agora nós vamos acrescentar bola por bola. Quer ver, ó? Vai entrar a primeira, ó. Vai entrar a primeira. Ó. Entrou a primeira. Vai entrar a segunda. Entrou a segunda. Vai entrar a terceira. Vai entrar a quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque você começou a ver um movimento dessas bolas no círculo. Eu vou deixar você ver de novo, mais uma vez, com a outra perspectiva. Aí eu falei, isso que você não entendia, o que estava acontecendo, eu mostrei para você então, que cada bola andava em linha reta. E aí eu mostrei para você que aí dava para entender por que o movimento era daquele jeito. Aí eu mostrei para você entrando uma bola de cada vez. Aí você entendeu perfeitamente todo o processo. Você vai ver de novo o que isso tem a ver com o seu consultório, eu vou mostrar no minuto. Tá bom? Então vamos lá. Aí foram entrando, ó. Olha lá, até aqui completou. Então eu vou deixar você ver o filme uma vez mais. Bom, por que eu estou fazendo isso? Eu prometi a vocês que eu não vou dar só informação. Eu vou ensinar você a pensar sistemicamente. Quando você vê aquilo rodando, que é a doença que chegou no seu consultório, ela vem rodando, você fica assim, mas como é que chegou isso a isso? Como é que chegou nesse ponto? Quando eu quebro em pedacinhos e mostro para você como é que as bolas entraram, e cada uma tem o seu jeito, aí quando você olha aquelas bolas em movimento, você tem uma noção. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar a doença e vamos quebrar ela em causas. Às vezes sozinho, às vezes uma bolinha, às vezes duas, às vezes três. Doença crônica, que a medicina, nós somos muito bons em doença aguda. Se eu sofrer um acidente aqui, eu quero ir imediatamente para o hospital. Mas o nosso modelo de doença crônica está falido. Ele não funciona. Você já percebeu, você está no segundo módulo, você já percebeu que não... Por isso, aliás, você veio fazer o pós justamente porque você deve estar insatisfeito com os modelos crônicos que nós temos na medicina. Aliás, não é só você não, os pacientes deixaram de ser pacientes, ficaram impacientes e se tornaram clientes exigentes. Porque eles vão para a internet e pegam conhecimento. Não tem jeito de a gente enganar eles mais. E você viu que não tinha outra saída. Então você tem que vir aqui. Então, eu mostrei para você que a célula tem o hardware, a célula tem o software,
e a célula tem um sistema elétrico, é igual ao computador. Se eu desligar e tirar a bateria acabar. Se eu não estiver ligado na fonte, vai morrer tudo ali, vai acabar. Então, toda doença crônica é baixa em voltagem. O pH tecidual é 7,35. Talvez é a primeira vez que alguém apresente para você o conceito de que pH e voltagem é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Em solução, um pH de 7,35 é menos 20 milivolts. E um pH de 7,45 é menos 25 milivolts. O seu sangue, se você estiver saudável, e você, nesse momento você está saudável, você está entre 7,35 e 7,45, todo mundo aqui deve estar assim, senão não estaria aqui hoje, teria ficado em casa doente. O seu sangue varia entre menos 20 e menos 25 milivolts. E a sua célula varia entre menos 20 e menos 25 milivolts. Se eu não tiver essa voltagem, não interessa o nutriente que eu der. A célula está doente. Se a célula está doente, o corpo está doente. Porque a célula é nada mais do que uma reprodução de 10 trilhões de vezes multiplicado dá o corpo. Se a célula é doente, corpo doente. Consertou a célula, consertou o corpo. É só pensar assim. Então você imagina que você quer mudar para essa casa. Essa casa está velha. Você fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer, como mudar para essa casa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pintura. Eu vou pintar. Se eu pinto essa casa, ela melhora. Eu falo, mas e a água? E o esgoto? E a eletricidade? Só pintar, você acha que resolve? Não, não resolve. Se eu só pintar essa casa, ela pode ficar bonita para quem passa dirigindo. Mas ela não é funcional. Ela não resolve o meu problema. Talvez resolva o problema. Quem passa não vai falar que é uma casa abandonada. É a única coisa que pode acontecer. Esse paciente não está abandonado. Então alguém está dando remédio para ele. É mais ou menos assim. Agora, para ela ter funcionalidade para eu morar nela, eu preciso de ver a água que chega, eu preciso de ver o esgoto, que é o sistema linfático, e eu preciso de ter eletricidade, que é a voltagem. Se eu desligar a voltagem, a pessoa ficou cadáver. Cadáver é uma estrutura sem eletricidade. Acabou a eletricidade. Morreu, desligou da tomada, tirou a pilha, acabou. Desligou, acabou. Lembre-se, na hora que desligar a voltagem, os fungos começam. Na hora que baixar a voltagem, os fungos começam a acordar. Eles não acordam todos de uma mesma vez. Os fungos são estruturas, seres extremamente inteligentes. Você não tem ideia o quanto que o fungo pode te ajudar na medicina e pode te atrapalhar. Ele pode ser tanto extremamente benéfico, você não tem ideia o que você pode fazer com eles. Você vai aprender aqui. Quando pode ser extremamente maléfico. Eles podem te curar ou eles podem te matar. E tudo vai depender, basicamente, da voltagem. Ah, bom. Outra coisa que eu tenho que fazer é cuidar de que, nesse processo todo, as células não morram por consequência de estresse oxidativo. Porque se eu estiver cozinhando, se eu for na cozinha, no fogão a lenha, na fazenda, você vai esquentar a cozinha toda e vai sair faísca. De vez em quando vai sair uma faísca da madeira. Se você estiver cozinhando num fogão a lenha, numa fazenda, você já teve essa experiência. Pois é, a mitocôndria é o fogão a lenha. Está cozinhando, a energia está saindo ali. E está destruindo coisas, está saindo faísca. Chama radical livre. E os radicais livres começam a destruir onde batem. Agora, nós temos protetores. O grande protetor nosso, que é o guardião da célula, chama glutatião. Na realidade, o nome certo em português é glutatião. Mas não fica tão científico. A gente chama de glutationa. Na realidade, é glutatião. Mas eu nunca vi um médico falando glutatião. Todo mundo prefere chamar glutationa. Então, nós vamos chamar aqui, do jeito que todo mundo chama, glutationa. Glutationa é um tripeptídeo. É glicina, cisteína e ácido glutâmico que vem da glutamina. É um tripeptídeo. Extremamente importante. Porque a glutationa cuida do esgoto. Ele ajuda no processo de desintoxicação hepática.
O fígado é o órgão que trabalha mais. O rim só vai eliminar depois que passou pelo fígado. Porque o rim é fase 3 da desintoxicação. Quem faz a fase 1 e 2 é o fígado. Então o glutatião está muito rico no fígado. O glutatião, ele estimula o sistema imune. E a glutationa é o mestre dos antioxidantes. Quem é o principal antioxidante no corpo? Glutationa. É um tripeptídeo. Que eu vou fazer tudo para aumentar. A glutationa, como eu disse, ela é um tripeptídeo. Ela tem glicina, ela tem cisteína e ela tem ácido glutâmico, que veio da glutamina. Mas o fator limitador da formação da glutationa é a cisteína. De modo que quando eu quero aumentar a glutationa numa pessoa, eu dou NAC. NAC. N-acetilcisteína. Que vocês conhecem com o nome de Fluimucil. Fluimucil é NAC. Porque, entre outras coisas, a cisteína, ela, se tiver algum muco espesso, ela liquefaz ele. Então, a criança que está com o pulmão cheio, toma N-acetilcisteína e aí começa a liberar. Liquefaz e ela vai poder pôr para fora aquele catarro. Mas isso aqui é um espetáculo, N-acetilcisteína. Qualquer doença que você tiver em dúvida, se você der N-acetilcisteína, eu te garanto que você está fazendo alguma coisa benéfica para esse paciente. Porque a glutationa, o fator limitante na formação da glutationa é a cisteína. E o jeito de você absorver cisteína é pela N-acetilcisteína, NAC. Tá? Você pode manipular ou você pode comprar na farmácia da esquina. Tá bom? Os dois modos estão certos. Se você for comprar na farmácia da esquina, se você comprar com o nome de Fluimucil, é 5 vezes mais caro, ou 3 vezes mais caro, se você comprar com o nome NAC. Que o NAC é o genérico, tá? E você sabe muito bem que a qualidade tem que ser a mesma, senão não seria genérico. Bom, quais são as causas de apagão? Por que faltou eletricidade na sua casa? Por que faltou eletricidade na sua célula? Uma causa é hipotiroidismo. Você tem a mão fria, eu tenho a pele seca, eu estou constipado, meu cabelo está caindo, eu estou brain fog, eu não sei onde é que eu estacionei o meu carro, eu não sei onde que eu coloquei a chave. Quantidade de tempo que você perde de manhã procurando chave e óculos. Onde é que está? Hipotiroidismo. Todo dia procurando a chave, pode estar certo, está com hipotiroidismo. Você tem o hipotiroidismo da tiroide e você tem o hipotiroidismo tipo 2, que é o mais comum. Como você tem diabetes tipo 2, você tem hipotiroidismo tipo 2, está a nível de receptor. O receptor para o T3, que é o hormônio tiroidiano, a triiodotironina, é a nível de DNA. Eu já falei isso para vocês, não tive tempo de falar, estou falando pela primeira vez talvez, que o receptor da triiodotironina, que é a nível de DNA, ele só funciona se tiver ferro. A mulher que tem fluxo menstrual pesado, toda menstruação, fica 5, 6 dias menstruada, e faz isso mais do que 12 vezes por ano, ou seja, ela tem o fluxo menstrual dela é pesado, ela usa 3 mods por dia, é longo, é 5, 6 dias, 4, 5, 6 dias de menstruação, e é frequente, a cada 22 dias ela está menstruada. Você há de convir que uma situação dessa... Ajuda aí, Andressa. Você fica identificando onde é que tem cadeira vaga e leva o pessoal, por favor. Se não tiver desse lado, tem do lado de cá, olha lá. Então, essa mulher, me acompanha, por favor, que pode ser o seu caso, ela tem deficiência de ferro. E por causa disso, ela tem hipotiroidismo. Hipotiroidismo tipo 2. O
T4 está normal, o T3 está normal, o TSH está normal. Não adianta nada fazer isso. Aí o TSH está normal. TSH é hormônio cerebral, querido. Não tem nada a ver com tireoide, não. Eu posso ter uma pessoa com TSH normal e ela está com hipotireoidismo, tipo 2, que eu estou acabando de mostrar para você. Por deficiência de ferro. Como é que eu determino se a pessoa tem ferro ou não? O modo de medir não é medindo o ferro, é medindo a ferritina. Ferritina. A ferritina tem que estar acima de 70, é o mínimo. O ideal, ela está entre 70 e 150, mas ela tem que estar acima de 70. Se a sua ferritina, isso é mais comum para a mulher, tá? O homem não menstrua, pelo menos por enquanto. A sua ferritina tiver, por isso que hipotireoidismo é mais comum em mulher, tá aprendendo? Por quê? Vai somando. A sua ferritina, estou falando com você, mulher, tiver abaixo de 70, você vai ter que fazer suplementação com ferro. Você tem várias opções. Você conversa com a Arabella, com a Flávia, doutora Flávia, onde é que você está? Ali, conversa com elas lá depois. Elas têm vários modos de suplementar isso para você. Tá? Pode fazer na forma de sulfato ferroso, pode fazer na forma de ferro quelado. Isso é parte farmacêutica, nós não vamos perder tempo aqui. Bom, isso é um caso de apagão. Pessoa que tem hipotireoidismo, a eletricidade está baixa. Como a tireoide é responsável pelo seu metabolismo, todo o seu metabolismo, todas as 10 trilhões de células que você tem aí, estão prejudicadas. Não funciona. Está no apagão. Isso vai predispor uma série de coisas, uma série de doenças, além do hipotireoidismo. Segundo, você tem hipocloridria. O seu estômago não produz o ácido clorídrico necessário. Todo mundo com mais de 40 anos de idade desenvolve um certo grau de gastrite atrófica. Falta ácido clorídrico. Quando falta ácido clorídrico no estômago, a válvula pilórica, você lembra que no começo do estômago tem a cardio e no fim do estômago tem a pilórica. A válvula pilórica é pH dependente. Quando o meu pH sobe no estômago, porque eu não estou produzindo ácido clorídrico, a válvula pilórica tem dificuldade de abrir. O alimento se acumula no estômago e volta para o esôfago. Você imagina um alimento que está no estômago com pH 4, devia ser 2, mas está 4, e ele volta para o esôfago, que tem um pH 6,5 e 7. Quando um pH 4 cai num pH 6,5, pH é logaritmo. De 4 para 5 são 10, de 5 para 6 são 100, de 6 para 6,5 são 500, são 600 vezes. Um pH 4 tem um potencial hidrogeniônico 600 vezes diferente de um pH 6,5. Quando aquilo cai no esôfago, tem azia. Meus amigos, azia não é excesso de ácido clorídrico, é falta. Você tem que dar ácido clorídrico e não bloquear a produção de ácido clorídrico. 99,99% dos pacientes tomando inibidores de bomba de próton deveriam estar tomando ácido clorídrico. O contrário. Quando você dá um inibidor de bomba de próton, os omeprazóis da vida, você melhora a sintomatologia, porque você aumenta o pH do estômago de 4 para 5, 10 vezes. E você anestesia o esôfago. Por isso que a sintomatologia vai embora. Mas aí os problemas começam, porque sem ácido clorídrico, o seu pepsinógeno não vira pepsina. A sua quimiotripsina e quimiotripsina do pâncreas não são liberadas. Você não digere mais proteínas. Se você não digere proteínas, você não absorve aminoácidos. E você corre o risco até de absorver proteína não digerida, que é um problema sério que nós vamos discutir aqui hoje. Tá? E como é que eu restabeleço o ácido clorídrico? Para eu produzir ácido clorídrico no meu estômago, eu preciso de iodo, solução de Lugol a 5%, 2 gotas. Eu preciso de zinco,
30 miligramas por dia quelado, e eu preciso de vitamina B1, tiamina, 20 a 30 miligramas por dia. Então, e quando eu junto o iodo com o zinco, com a vitamina B1, eu volto a restabelecer a produção de hipocloridria. Se eu estou num caso muito avançado, eu não posso esperar isso. O paciente recebe cloridrato de betaína. Já tomei o meu hoje, depois do café da manhã. Tomo todo dia. Tenho mais de 40 anos. Estou mais perto dos 80 do que dos 40, né? Então eu tomo cloridrato de betaína. Não é betaína não, tá? É cloridrato de betaína. Cloridrato de betaína é uma forma de você ingerir ácido clorídrico. Quando você começa a fazer uso de cloridrato de betaína, a sua saúde melhora muito. Porque aquela má absorção que você tem começa a ser tratada. E a sua microbiota intestinal também começa a melhorar. Então, um jeito, se você provocar apagão, é com a hipocloridria. Terceira forma, infecção dental. Porque o Dr. George Meinig, M-A-I-N-G, o Dr. George Meinig foi o fundador da Associação Odontia dos Estados Unidos. Ele é o pai do tratamento de canal. Antes do Meinig, quando você tinha um dente com problema de canal, você extraía o dente. Hoje você faz uma obturação de canal, que se você juntar as ramificações de um dente, ela pode ir de 3 a 10 quilômetros. Você tem uma ideia, depende do tamanho do dente, da ramificação, você tem de 3 a 10 quilômetros de ramificação. O dentista, odontista, por melhor que seja, ele não consegue preencher todas essas ramificações. E quando ele faz um canal que ele acha que está bem tratado, que o Dr. Meinig, agora no final da vida dele, já morreu, mas no finalzinho da vida dele, com 86 anos de idade, ele escreveu um livro chamado Root Canal Cover-Up, pedindo desculpa ao mundo por ter inventado o tratamento de canal, pedindo desculpa ao mundo, porque nesse processo ele se deparou com um livro escrito em 1930 pelo grande dentista chamado Weston Price. Weston Price era um dentista de Cleveland, Ohio, muito rico. Ele fez 14 viagens pelo mundo, indo para lugares isolados, onde a civilização não tinha chegado, e ele procurava cáries. O negócio dele era cárie. E ele descobriu que essas populações isoladas, dependendo da idade, você não encontrava cáries. Você não encontrava Alzheimer, você não encontrava infarto, você não encontrava esquizofrenia, você não encontrava nenhuma doença degenerativa. E ele, como tinha dinheiro, ele tinha muitos funcionários, ele levava esses alimentos de volta para Cleveland, Ohio, ele examinava e via que a alimentação que esse povo tinha de vitaminas chegava a ser 10 vezes maior do que a população americana. E ele descobriu que quando ele comparava, os americanos tinham o canal tratado. E aí ele fez um estudo sobre canal tratado, e esse livro ficou esquecido, porque ele escreveu muita coisa. Esse livro tem 731 páginas, para você ter uma ideia. E aí o Dr. Meinig redescobriu o livro do Weston Price, no que diz respeito a canal. E depois de ler o livro dele, ele falou, não posso ficar quieto, tem que falar alguma coisa. Então ele escreveu. Então hoje, a medicina e a odontologia têm que se casar de novo. Porque antigamente o dentista era médico. Aliás, em muitos países, você vai em Portugal, por exemplo, dentista é um termo para técnico. O técnico chama dentista. O dentista formado mesmo chama estomatologista, que é boca. É o especialista da boca. Ele forma em medicina primeiro e depois ele vai estudar a boca. Claro que do ponto de vista estético, etc. e tal,
os dentistas portugueses perdem muito para os brasileiros, porque o brasileiro ele já entra na faculdade no primeiro ano, ele já vai aprendendo. Enquanto que o dentista português, que é o estomatologista, ele vai só aprender depois que ele se formou em medicina. Eu acho que as duas tem que aproveitar dos dois, mas o que eu quero mostrar para você aqui é que muita gente desenvolve câncer por uma infecção dental oculta. Ninguém sabe que tem. Muita gente desenvolve esclerose múltipla por uma infecção dental, que a pessoa não sabe que tem. Ninguém sabe que tem. Então, existe uma linha de dentistas biológicos. Nós temos uma sala aqui, doutor Carlos, onde é que você está? Está aqui, ó. Fica de pé aí, pessoal, te conhecer. Você também é odontólogo? Quem mais? Vocês dois também? Que beleza. Fica de pé aí, pessoal, te conhecer. Estão fazendo o curso? Ficam de pé, por favor. Então, vocês são de onde? São Paulo. Ele também é de São Paulo. Então, na hora do intervalo, vocês podem trocar ideias. Tá bom? Então, isso é a odontologia biológica. Se você for num médico alemão para tratar de câncer, a primeira coisa que ele pede de seu é uma panorâmica. E a panorâmica também não detecta tudo, não, tá? Mas é um começo. Aí você faz uma panorâmica digital, que é melhor, e aí você vai detectar que tem um foco. E esse foco é oculto, ele não se manifesta. E ele está o tempo todo minando o seu sistema imune. Quando ele mina o sistema imune, existe uma parte do seu sistema imune, que nós vamos estudar depois, onde tem a célula chamada NK, Natural Killers. Nós temos milhares de células cancerígenas por dia. Nós não desenvolvemos câncer, porque à medida que as células vão aparecendo, os Natural Killers vão lá e matam. Destroem elas. É para isso que uma das principais funções do Natural Killer é essa. É matar a célula cancerígena. Quando eu tenho uma infecção dental, uma das primeiras coisas que acontece é que esses meus Natural Killers ficam disfuncionais. Isso é um aspecto do processo. O outro aspecto do processo são os amálgamas, que é outro problema seríssimo, que a gente vai discutir mais profundidade depois nessa apresentação. Outro problema sério são as cicatrizes. Porque você imagina que a eletricidade da sua casa tem um andar de cima, só que a fiação do andar de baixo para o andar de cima tem um bloqueio. Tem uma desconexão. Aí a eletricidade não flui para o segundo andar. Quando você tem cicatriz, dependendo do lugar, da posição da cicatriz, do tamanho da cicatriz, você corta esse processo. E você tem um distúrbio para o resto da vida. Então, às vezes, uma coisa ingênua, que é uma cicatriz que você carrega, está te prejudicando tremendamente. Você tem que fazer uma avaliação para ver se precisa tratar. Geralmente, a terapia neural resolve isso. Nós vamos ter aula de terapia neural aqui. Vem um especialista aqui falar sobre isso. O sedentarismo é um problema. Por quê? Olha só, a sua circulação leva o oxigênio até as células. As células trabalham e sobra detrito. Você não faz suas necessidades diariamente? Você não faz xixi, não faz cocô? A célula também faz xixi e cocô. Ela joga aquilo para o extracelular. E aquele extracelular tem aquele esgoto que vai formando em volta da célula, tem que ser levado pelo linfático. Agora aprenda essa. Quem comanda o linfático? A musculatura. Porque a bomba cardíaca leva. Quem traz de volta? O linfático. Se eu fizer isso aqui com meus braços, ó, só isso, ó, eu estou estimulando os gânglios linfáticos daqui. Ó. Se eu me movimento, eu estou fazendo o esgoto sair de volta do extracelular. Só de eu andar. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde determinou que o ser humano, para ser saudável, ele tem que dar 10 mil passos por dia. Você compra um pedômetro, ali uma dessas lojas de produtos desportivos, custa R$35. Você acorda, coloca ele na cintura, e quando você chega para deitar, você tira ele e olha. Se não deu 10 mil passos, você é um sedentário. Ou seja, cocô e xixi estão acumulando em volta das suas células. Só para você ficar sabendo.
E esse acúmulo chega uma hora, você imagina que você tem uma célula aqui, ó. Imagina uma célula aqui, ó, que ela está fazendo xixi e cocô em volta dela. Eu estou usando essa terminologia para você nunca mais esquecer. E isso acumulou aqui, ó. Ah? Agora você tem um nutriente que você está comendo. Aqui vem um nutriente. Esse nutriente agora não chega mais na célula. Porque esse pântano aqui não deixa. Ah, mas eu faço suplementação. Você tem que deixar de ser sedentário. Só suplementação não resolve. Você não precisa ir para academia, você não precisa fazer nada. Você pode andar em volta da sua mesa do jantar 20 vezes. Tá bom. Pode andar dentro do seu apartamento. Pode andar dentro do seu consultório. Pode movimentar a hora que você quiser entre um paciente e outro. Mas você tem que mexer a musculatura. Esse é o segredo. Porque senão você está acumulando em volta das suas células tudo isso. Muito bem. E agora vem o grande problema. É que a tireoide adrenal, por enquanto, é a tireoide adrenal. Num outro módulo, nós vamos discutir a tríade 1, que é a tireoide, as adrenais e o pâncreas, que formam um órgão só. Mas eu quero que você imagine aqui, eu estou puxando 2 cavalos. Esse aqui está manco e esse aqui está perfeito. Bom, não adianta, qual a velocidade que eu vou andar? A velocidade do cavalo mais cansado. Qual a resistência de uma corrente? É a resistência do seu elo mais fraco. Não adianta eu fortalecer os outros. Eu vou pelo elo mais fraco. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se eu tiver uma tireoide boa, ou eu quiser tratar de uma tireoide, e o paciente tem um problema adrenal, eu tenho que tratar do adrenal junto com a tireoide, senão eu não vou ter a resposta. O primeiro mês isso aqui acontece uma beleza, e depois o paciente piora. Se eu pegar um cavalo cansado e dar uma chibatada nele, ele anda mais rápido, até a esquina. Quando chegar na esquina, ele vai estar mais cansado ainda. Se eu melhoro a tireoide do meu paciente, eu aumento o metabolismo do corpo inteiro. Se a adrenal não aguentar, em um mês, os efeitos começam a desaparecer. Então você tem que levar em consideração essas duas coisas. Porque está faltando eletricidade na adrenal, por exemplo. Tá? Aqui está uma história de uma cicatriz, para vocês verem como que é. Tá? E aqui está o Robin Williams, que já faleceu aqui. Você fala assim, eu fiz uma cirurgia cardíaca e nunca voltei a ser o mesmo. Aqui, olha a cicatriz que você tem, ó. Você não tem ideia, do ponto de vista de fluxo elétrico, o quanto que uma cicatriz dessa pode estar lhe prejudicando. Você não tem ideia. Aí você vai num terapeuta neural, eles fazem a terapia neural e a sua saúde melhora. Porque você tinha uma cicatriz. Você aprendeu isso na faculdade de medicina? Claro que não. Claro que não. Entendeu? Então agora você lembra aqui ele é orgulhosamente mostrando aí a cicatriz dele, né? Ou você colocar produtos que entram no fluxo de energia. E os casos das doenças autoimunes. Um paciente que tem doença autoimune, você deve ter algum paciente com doença autoimune, ou esclerose múltipla, ou psoríase, ou esclerose lateral amiotrófica, ou lúpus. E o que você está dando? Remédio? Você está pintando a casa, tá? Você tem que cuidar da água, do esgoto e da eletricidade. Pintar a casa não resolve nada. O paciente fica recebendo remédio para lúpus e cada vez está pior. Porque agora o remédio também é veneno. Eu quero que você entenda isso. Então, o paciente com a doença autoimune, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para ver se ele tem hiperpermeabilidade intestinal. Se ele tem leaky gut syndrome. Lá no intestino, existem as vilosidades dos enterócitos. E entre um enterócito e outro tem uma coisa chamada tight junction, junção estreita, que vai permitir ou não entrar alimento paracelular. Então, o alimento pode entrar paracelular, que não deveria, mas ele entra, porque a tight junction está comprometida, está disfuncional. Por exemplo, você ingere um glúten,
O glúten tem uma proteína chamada gliadina. A gliadina estimula uma proteína chamada zonulina. E a zonulina abre entre uma célula enterócito e outra. E uma proteína entra. Quando a proteína entra, imediatamente o organismo detecta que essa proteína é um corpo estranho. E cria um anticorpo contra essa proteína. E esse anticorpo, por azar seu, essa proteína que acabou de entrar no seu sangue não digerida, ela tem uma sequência de aminoácidos parecido com a sua tireoide. Quando eu crio um anticorpo contra essa proteína, eu acabei de criar um anticorpo contra a tireoide. E eu vou desenvolver tiroidite Hashimoto, que começou no intestino nesse caso. Então muitas tiroidites de Hashimoto começaram no intestino, por um fenômeno chamado homologia estrutural ou mimetismo celular. Os dois nomes funcionam. O que é mimetismo celular? Por azar meu, a proteína que eu acabei de ingerir tem uma sequência de aminoácidos igual à sequência de aminoácidos da minha tireoide. Mimetismo molecular. Ou também chamado de homologia estrutural. A estrutura dessa proteína é parecido com a estrutura da proteína que eu tenho na tireoide. Aí quando eu crio um anticorpo contra essa proteína, eu crio um anticorpo contra a minha tireoide. Tem o processo dental. Você vai ver que muitos pacientes que têm uma doença autoimune, você vai procurar, eles têm um problema dental, ou na forma de um canal maltratado, ou bem tratado do ponto de vista odontológico, mas que está um foco, ou amálgama. Porque o amálgama, se você tem, você toma cuidado, porque para tirar, a retirada pode ser pior do que você ficar com ele, por isso você tem que procurar um dentista biológico para fazer isso, porque o amálgama que você tem na boca, ele é 50% prata, 20% cobre, desculpe, 50% mercúrio, 20% prata, 20% cobre e 10% estanho. Então você tem problema de excesso de cobre também. Você tem problema de excesso de prata também. Eu vou mostrar isso para você depois. Então está o dia inteiro. Como a sua arcada superior toca a sua arcada inferior de 1.800 a 2.200 vezes por dia, você vai engolir saliva, você encosta. Cada vez que você encosta, você estimula e libera um gás. Então não parece nada, mas você viu, uma boca mal feita, você não vai ter doença. Você tem que passar a pensar odontologicamente a partir de hoje, se você quer melhorar os resultados no seu consultório. Você tem que fazer parceria com a odontologia, não tem outro jeito. Porque quem vai resolver o problema não somos nós, são os dentistas. O mérito vai todo para eles, porque eles é que vão resolver. O problema é que você não tem modo de resolver sozinho. Você tem o metal pesado, que eu acabei de falar. O metal pesado, nós temos mais de 2.000 enzimas funcionais no corpo. A enzima, ela tem um receptor para o substrato. Então você imagina aqui uma enzima, o substrato vai entrar aqui, ela funciona como catalisadora, e ela tem um outro receptor aqui, chamado alostérico, que se eu entrar, por exemplo, o mercúrio aqui, ela muda o formato, assim, deixa eu fazer para você ver. Aqui, o receptor agora, ao invés de estar daquele jeito, ele fica assim, tá? E aqui o alostérico, aqui está o mercúrio. Eu tenho uma enzima, o mercúrio entra nessa site alostérico que chama, essa enzima agora muda o receptor, me acompanha o raciocínio, e ela agora, aquilo que ia encaixar ali agora, não encaixa mais, pronto, ela virou disfuncional. Então, o metal pesado, a principal causa dele é que ele inutiliza as nossas enzimas, por um fenômeno chamado alostérico. Alosteria chama isso. Nós vamos estudar isso mais profundamente em módulos futuros. Você vai entender direitinho o que é alosteria. E os parasitas. Mas eu fiz o exame de fezes, deu negativo. Joga o exame de fezes fora. Sabe qual a sensibilidade? Você vai levar um susto agora.
Sabe qual a sensibilidade de exame de fezes detectar parasita? 10%. 10%. Ou seja, se eu pegar 10 pessoas com parasitas, eu vou detectar o exame de fezes em uma delas. Os outros 9 eu vou falar que não tem nada. E continua tendo. Tá? Muitos de vocês podem ter tênia. Você fala, mas tênia é uma coisa desse tamanho. Era. As tênias hoje estão desse tamanhozinho assim, ó, elas não crescem mais. Até as tênias estão sacrificadas. Até elas estão envenenadas. Então, a tênia hoje, você pega a tênia desse tamanhozinho, você nem sabe o que tem. Antigamente, quando saía uma parte da tênia, você via nas fezes. Agora, quando sai, você não vê, porque é uma coisinha à toa. Ela é pequenininha. Houve uma redução no tamanho das tênias nos últimos 20 anos. Estudado, está publicado isso. Então, olha só, uma doença autoimune ou é um desses 4, ou os 4. Pode ser um comprometimento da hiperpermeabilidade, um problema dental, pode ser um metal pesado, parasita, pode ser até a combinação dos 4. Aí, quando eu mexo nisso aqui, ó, eu curo o lúpus. Curo! Eu não estou tratando o lúpus, eu curo o lúpus. Por quê? Eu tirei a causa. Enquanto eu estiver dando os remédios para o lúpus, eu estou pintando a casa. Agora, o que eu fiz? Eu estou mexendo no fornecimento de água, de esgoto, de eletricidade. Eu fui na causa. Agora, onde na medicina se aprende a pensar desse jeito? Você não aprendeu. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Parece um carimbo. Eu digo que tem médico que não devia de ir no consultório. Ele deixava as receitas assinadas e a enfermeira entregava. Porque é tudo a mesma coisa. Pá, pá. Isso, você olha para ele, o doutor tal, né? Você foi no mesmo médico, né? Fui. Pois é, só receita isso. Pá, pá, pá. Todo mundo recebe aquilo. 6 anos de medicina, 4 anos de treinamento para fazer pá, pá, pá. Hein? Mas olha só, agora você começou a ver diferente. Você fala, poxa, eu tenho um paciente com lúpus, eu tenho um paciente com psoríase, eu tenho um paciente com vitiligo, eu tenho um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Vamos ver se ele está em hiperpermeabilidade intestinal, vamos ver se ele tem algum problema dental, vamos ver se ele tem alguma intoxicação por metal pesado, vamos ver se ele tem algum parasita. E os parasitas, você vai ver depois que nós estudamos, você pode tratar deles homeopaticamente. Você pode usar a homeopatia, vai ter especialista em homeopatia, vem cá dar curso para vocês. Fique tranquilo, tudo isso vocês vão ter. São 18 módulos, nós estamos começando o segundo. Tem muito chão pela frente. Bom, para curar doenças crônicas, temos que gerar novas células. Aquela célula já foi, já está doente, ela vai sofrer um fenômeno de apoptose. Ela vai morrer. Eu tenho que substituí-la. Eu não recupero ela. Não é assim que o organismo funciona. Quando ele quer regenerar, ele troca as células. Ele fala, você pode morrer. A caspase 9, que é a enzima executora, vem e diz para ela, está na hora de você morrer. E você vai ter que cometer suicídio. A morte fisiológica, celular, é por suicídio. Claro que ela pode morrer por necrose, é diferente. Eu levo uma pancada aqui, ó. Está tudo saudável aqui na minha mão, eu levo uma martelada aqui, a célula vai morrer. Essa morreu por necrose, é um fenômeno diferente. Agora, a que morre em você todo dia, milhares e milhares e milhares de células estão morrendo todo dia, essas morreram por suicídio. Elas morreram por apoptose, desencadeada pela enzima executora chamada caspase, que é o carrasco, que vem e diz, ó, morra. E ela começa um processo de morte. Então ela morre e eu vou ter que ter outras células. Então eu, como médico, tenho que descobrir o seguinte, como é que eu fabrico novas células no corpo? Bom, primeiro, eu vou precisar de aminoácido digerido. Você imagina que você vai construir, vai reformar sua casa de praia, e você contrata os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, põe tudo lá e fala, gente, trabalha. No final do dia você volta lá, não tem nada. Só, doutor, o senhor não deixou tijolo? Como é que eu ia construir? Como é que eu ia fazer aquela reforma lá no fundo se não tinha tijolo?
Eu preciso de tijolo, eu sou pedreiro, eu preciso de tijolo para trabalhar. Eu preciso de cimento, eu preciso fazer massa para segurar o tijolo. Eu preciso de matéria-prima. A nossa matéria-prima, aqui, ó, você está vendo aqui um monte de aminoácidos. Todos nós somos feitos de aminoácidos, que se juntam e quando passa de 100, faz uma proteína. A proteína tem que ter no mínimo 100 aminoácidos, senão ela chama polipeptídeo. O 100 é o número mágico. Passou de 100, ela chama proteína. Ela é um aminoácido, ela é um dipeptídeo, é um tripeptídeo, é um polipeptídeo, até chegar a 100. Passou de 100, ela é uma proteína. A hemoglobina tem 1.800 aminoácidos. Só para você ter uma ideia. 1.800 aminoácidos. O hormônio de crescimento tem 191 aminoácidos. Você vê que o hormônio de crescimento é uma proteína bem mais simples do que uma hemoglobina. Enquanto a hemoglobina tem 1.800 aminoácidos, o hormônio de crescimento tem 191. Então eu tenho que ter aminoácidos. De onde que vem aminoácido? Das proteínas. Eu tenho que ingerir proteína. Eu posso ingerir o aminoácido direto. Contanto que eu ensino os aminoácidos que são essenciais. Eu já estudei isso com vocês na primeira aula. Os aminoácidos essenciais são a leucina, a valina, a isleucina, a lisina, a fenilalanina, a treonina, a metionina e o triptofano. São os 8 aminoácidos essenciais. Segundo, eu tenho que ingerir ácidos graxos. Eu tenho que ingerir o ácido linoleico e o alfa-linolênico. O linoleico vai fazer a minha cadeia de ômega 6 e o alfa-linolênico vai me fazer a cadeia dos ômega 3. Nós também já discutimos isso aqui no primeiro módulo. Eu tenho 2 aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais. Eu tenho 8 aminoácidos essenciais. Eu tenho 2 ácidos graxos essenciais e eu não tenho carboidrato essencial. Eu não preciso ingerir carboidrato. Se eu precisar de carboidrato, o meu organismo consegue fazer gordura virar carboidrato e consegue fazer um aminoácido virar carboidrato. Chama-se gliconeogênese. Meu fígado tem a capacidade de transformar gordura e aminoácido em glicose, pelo fenômeno da gliconeogênese. Por isso que não existe açúcar essencial, não existe carboidrato essencial. Existe aminoácido essencial, existe ácido graxo essencial, mas não existe carboidrato essencial. Eu preciso de vitaminas e minerais, que são os nossos alimentos reguladores, que regulam o nosso processo metabólico. E que, infelizmente, vem caindo com a história da industrialização dos alimentos. Você imagina, a sua laranja é produzida lá no sul, ela vem para cá, ela viaja, ela é armazenada, ela é colocada na geladeira. Quando chega na sua mesa, já não tem mais vitamina, infelizmente. Nem tão pouco minerais, porque o solo já ficou pobre. Você foi para monoculturas, e a monocultura faz o solo ficar pobre. Quando você tem várias culturas, cada uma tem um mecanismo diferente. Mas quando você vai para monoculturas, o solo fica pobre. Então o solo ficou pobre. Aí, no final do ano, o cara põe NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas não pôs zinco, não pôs selênio. Os minerais estão faltando. O NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano a cada 5 anos, já está no NHANES 6, são 30 anos, eles pegam 20 mil americanos, cada 5 anos, e analisa profundamente o que eles estão comendo, e leva os alimentos para o laboratório. Por exemplo, nos últimos 30 anos, a ingestão de iodo caiu 50%. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro de iodo que você ingere hoje. Por exemplo, houve uma decadência, uma diminuição de 70% em magnésio. Quando o seu pai tinha a sua idade, ele ingeria muito mais magnésio que você ingere hoje, quase o dobro. E o Brasil já é pobre em magnésio, é conhecido no mundo inteiro como um país pobre em magnésio. Porque para ter magnésio tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana tem que ter vulcão. E o Brasil não tem vulcões. Então nós somos pobres em magnésio. E o magnésio é o mestre dos minerais. Ele é o maestro da orquestra.
Ah, não deu oxigênio. Então nós precisamos de oxigênio. E o oxigênio depende do pH. Quanto mais alto o pH, mais oxigênio. Quanto mais baixo o pH, menos oxigênio. O pH tem a ver com a voltagem, o pH e voltagem é a mesma coisa. Quanto mais alto o pH, mais oxigênio. Quanto mais baixo o pH, menos oxigênio. O dia que nós conversarmos sobre água, você vai entender essa afirmação que eu acabei de fazer. E a energia, que é o combustível que você vai usar, e a sua capacidade mitocondrial. Toda doença, no final, tem uma disfunção mitocondrial. Qualquer doença que entrar no seu consultório, se você der qualquer coisa que vai melhorar a mitocôndria, esse paciente vai melhorar. Porque quem produz a energia é a mitocôndria. Nós já conversamos sobre isso no primeiro módulo. E o sistema linfático tem que ter atividade física. Você tem que movimentar a sua parte superior do corpo, você tem que movimentar a sua parte inferior do corpo. Então anda assim, ó. Aí você movimenta superior e inferior. Para tirar o cocô e o xixi que está em volta do extracelular. Entendeu? Por quê? Se você não está pensando em ter músculo, não estou falando de músculo, não. Eu estou falando de saúde. Então você anda dentro do seu consultório, gente. Aprende a andar dentro do consultório. Aprende a andar em volta da mesa do jantar. Tá? Porque senão não tem jeito, não. Então, para eu curar, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de ácidos graxos, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de oxigênio, eu preciso da mitocôndria funcionando. Nós desenvolvemos uma fórmula, vocês têm aí, a ressuscitação mitocondrial, vocês fizeram alguma? Não. Não. Porque é complexa, tem 23 componentes. Então, quando você tiver alguém moribundo, a pessoa está morrendo, você conversa, manda vir a ressuscitação mitocondrial para você ver o que acontece. Tá bom? E o sistema linfático. Nós vamos trazer para vocês aqui pessoas especialistas em homotoxicologia, o doutor Mastro Rocco, que vai dar aula para vocês sobre detox. Então você vai ver, tem uma linha de detox da Hell, ou Rio, tanto faz, que você faz o detox. Tem o Nux vomica, tem o berberis e tem o miosote, linfomiosote. E o linfomiosote, porque um faz o detox linfático, o outro faz o detox hepático, o outro faz o detox renal. Mas nós vamos ter aula sobre isso, tá bom? Aqui, ó. Quando eu quero fazer uma célula nova, eu vou mostrar isso, nós vamos tomar um café. Quando eu quero fazer uma célula nova, eu preciso de menos 50 milivolts. Na diluição, não é intra-extracelular, não. Eu não estou falando de potencial de ação. Estou conversando de outra coisa. Eu estou conversando no pool ali. Qual é a voltagem do pool, da solução toda ali? Eu preciso de menos 50 milivolts, que corresponde a um pH de 7,88. Ou seja, para eu curar, eu preciso de um pH de 7,88. Então eu estou andando aqui, eu dou uma tropeçada ali naquela quina ali. O meu dedão incha, o meu hálux do pé direito, o meu dedão do pé direito incha. Por que ele incha? Você vai aprender agora. Para atingir menos 50 milivolts. Se ele não inchar, eu não curo. Se eu vou ali nos pronto-socorro e tomo um anti-inflamatório, porque eu estou com o dedão doendo, e eu tomo um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório regride a inflamação e nunca atinge menos 50 milivolts, esse dedo nunca mais sara. Eu agora vou ficar com uma dor crônica no dedão. Tanto é que quando vai chover, eu fico sabendo. Tem gente que vai falar para você, doutor, quando vai chover, eu sei, dói meu pé. Eu sei que vai chover. Por quê? Porque não curou, ficou crônico. Porque se aprendeu que inflamação tem que ser tratada. Inflamação, escuta, crônica, tem que ser tratada. Inflamação aguda, quanto menos você mexer, melhor. A inflamação aguda é benéfica. A inflamação crônica é maléfica. Eu tenho que deixar acontecer para atingir o menos 50 milivolts. E quando eu vou perdendo a voltagem, e ela chega no Méliès a mais 30 milivolts, o pH de 6,48.
E aí eu crio o ambiente do câncer. Você pega um paciente com câncer, você vai na área do câncer, você vai ver que lá o pH está ácido e a voltagem está mais 30 milivolts. E aí? Se não chegar nisso aqui, não tem jeito de virar câncer. Se eu mantiver o pH normal, que é menos... O pH normal é entre 7,35 e 7,45, que é de menos 20 milivolts a menos 25, não tem jeito de se adoecer. Não existe terreno para adoecer. O terreno biológico. Por que 10 pessoas entram numa sala, 2 pegam gripe e 8 saem de lá e não tem nada? Se o vírus da gripe estava lá. Porque o seu terreno biológico não permite. A sua voltagem, falando em termos mais simples, a sua voltagem não permite isso acontecer. Então eu tenho que manter a minha voltagem certinha, o meu pH certo, para eu poder ter saúde.